falar sobre um caso que eu atendi hoje, certo? Um bebê que nasceu no mês de outubro de 2024. O nome dele é Gabriel. Ele nasceu com 35 semanas de gestação e hoje ele está com 5 meses e meio, certo? Então, a primeira coisa que eu avalio nesse bebê se ele tem 5 meses e meio, eu vou avaliar ele na posição de bruço e na posição de barriga para cima, porque é um bebê que ainda não está sentado, né? Primeiro eu vou avaliar, vou fazer um mapeamento para saber se ele tem algum grau de lesão neurológica, porque é um paciente que teve uma prematuridade, mesmo que leve, né? Quase limítrofe, né? Mas mesmo assim a gente faz um mapeamento para saber, através dos sinais, dos movimentos dele, para saber se tem algum sinal sugestivo de alguma lesão neurológica, para descartar qualquer possibilidade de lesão, até para que a gente consiga definir um plano de tratamento mais específico e que isso não venha a atrapalhar ou que a gente não intervenha de uma forma precoce caso esse bebê tenha alguma lesão neurológica, certo? Então, a primeira coisa é eu avaliar ele nas duas posturas, que seria ele de barriga para cima e de barriga para baixo. Então, o que eu vou avaliar? Se esse bebê não tem nenhuma tensão muscular no pescoço, se não tem nenhuma tensão muscular no polegar, se ele não faz muita extensão de membro inferior, e que geralmente são alguns sinais sugestivos que a gente consegue avaliar quando o bebê está se movimentando, certo? Aí eu descartei qualquer possibilidade de alguma lesão neurológica e depois eu começo a fazer o mapeamento da idade biológica desse bebê. Como é que eu faço? Primeiramente eu vou fazer a idade corrigida, gestacional corrigida, ou seja, hoje ele tem 5 meses e meio de nascido, porém como ele nasceu com 35 semanas, ele nasceu com 5 semanas a menos, que aí eu vou, na verdade, subtrair por 40. Então, hoje ele tem 5 semanas a menos, ou seja, em torno de 1 mês e meio a menos. Se ele nasceu há 5 meses e meio, eu vou subtrair 1,5 menos 5,5, ficam 4 meses. E aí eu preciso saber, o que é que um bebê de 4 meses faz? Normalmente, um bebê de 4 meses é um bebê que já tem um controle de pescoço, ele já consegue ficar na posição de bruço, controlando o pescoço. Já é um bebê que na posição de barriga para cima ele já fica com a cabeça alinhada em relação ao corpo. Já é um bebê que traz as mãozinhas que traz as mãos para a linha média. É um bebê que vai começar a suspender esses braços daqui a 1 mês. Então, aí a gente já vai avaliar se ele faz esses movimentos. Primeiro eu vou avaliar se ele tem um controle de pescoço. E depois eu vou avaliar se ele traz as mãozinhas para a linha média. Eu vou avaliar se tudo que ele faz de um lado, ele faz do outro. Porque se tiver alguma diferença, se ele tiver uma preferência maior para um lado do que o outro, já é algo que a gente precisa estimular para começar a igualar. Porque isso pode alterar, sim, o desenvolvimento do bebê, caso ele tenha uma preferência mais de um lado do que do outro até 2 anos de idade. Então, esse bebê, ele vinha mais com a mãozinha de um lado do que do outro lado. Então, já é um sinal de alerta que a gente precisa estimular mais, trazendo brinquedos na linha média desse bebê. Não só na hora de estimular esse bebê, mas na hora que for trocar, na hora que for dar banho, na hora que for amamentar, a gente ficar sempre atento a trazer as 2 mãos para a linha média. E não só isso. Tem estratégias que a gente também usa, assim, caso a gente precisa que esse bebê traga as mãos na linha média com mais frequência, a gente, em vez de dar um brinquedo menor, a gente vai começar a dar brinquedos maiores, porque faz com que esse bebê traga as 2 mãos. A mão que tem uma habilidade maior vai ajudar a outra que não tem tanta, mas vai fazer com que as 2 mãos venham para a linha média, certo? Então, isso é a posição desse bebê de barriga para cima. A gente vai estimular esse movimento. De barriga para baixo, a gente vai começar a estimular com que esse bebê consiga começar a transferir mais carga para o braço, fazendo o movimento de esfinge, que é o movimento que ele começa a suspender o tronco do chão, e a gente vai começar a fazer com que ele faça mais esse controle para começar a ter mais força, não só no braço, mas também no tronco. Por quê?
Porque depois que a gente faz o mapeamento do nível de controle que esse bebê está, qual o movimento que ele está fazendo, é um movimento mais alto, mais complexo, que é o que ele faz, a gente precisa ter em mente qual é o próximo movimento que esse bebê precisa alcançar. Então, a gente precisa entender sobre o desenvolvimento neuromotor desse bebê e saber que logo depois que o bebê tem um controle de pescoço, começa a trazer as duas mãozinhas para a linha média, o primeiro passo é começar a fazer com que esse bebê, o próximo passo seria ele alcançar as mãos mais à frente, ter um alcance mais em cima do braço na posição de barriga para cima. Ele vai começar a lateralizar mais um braço para um lado do que para o outro, que vai fazer ele rolar daqui a um mês, que vai ajudar esse movimento de rolar. Então, o bebê está aqui com as mãos na linha média, a gente vai começar a fazer com que ele comece a suspender esse braço para que daqui a um mês, além de suspensão desse braço, ele vai começar a elevar para a lateral, que vai ajudar no movimento de rolar. Então, além de mapear se esse bebê tem alguma lesão neurológica, para diferenciar o que é lesão neurológica do que prematuridade. Depois, fazer um mapeamento da idade biológica, o nível de controle motor que esse bebê tem. Se está atrelado com a idade corrigida dele, é saber qual o próximo nível de desenvolvimento que esse bebê precisa ter para que a gente saiba como estimular, o que fazer, como fazer, qual é a atividade que a gente precisa fazer, qual é a posição que colocar esse bebê, qual o brinquedo mais adequado, onde é que eu coloco esse brinquedo, se é na linha média, se eu lateralizo mais para o lado. Então, tudo isso vai, na verdade, nos nortear para saber qual a atividade que a gente precisa fazer, qual o ambiente que a gente vai proporcionar para esse bebê nessa fase e qual a facilitação que a gente vai tentar ajudar, principalmente no bebê prematuro, que é um bebê que nasce com uma hipotonia muscular, que é um bebê mais molinho, que é normal, e quanto mais prematuro ele nasce, mais hipotônico, que a gente chama, esse bebê é. Então, a gente vai ter que dar umas facilitações, a gente vai facilitar o movimento por ele, até para ajudar ele a fazer determinados movimentos que são mais difíceis do que um bebê a termo. Então, a gente precisa saber o que fazer, como fazer, por que fazer, para que fazer, qual o movimento que a gente vai precisar alcançar daqui a um mês. Então, a gente já tem essa mente, essa ideia do que fazer, porque a gente já sabe o que é que ele vai precisar fazer no outro mês, para que juntando todos esses marcos ele consiga andar assim no primeiro ano de vida, tá joia? Então, se você tem qualquer dúvida, se você precisa ter um acompanhamento mais próximo, ou ter um passo a passo mais prático, qualquer dúvida, comente aqui embaixo, mande sua sugestão, pergunte. Se precisar de um acompanhamento mais de perto, é só clicar aqui no link que a gente conversa, tá joia? Um grande abraço.